Glórias a Deus por isso. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 5. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Glórias a Deus. Capítulo de número 3. Glórias a Deus. Com certeza que o Senhor tem uma palavra de vitória para vocês também. Amém? Glórias a Deus. Diz assim a santa e soberana palavra do Senhor Jesus. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Aleluia. Feche os seus olhos e vamos mais uma vez levantar a nossa voz em oração. Soberano e eterno Deus, acabamos de ler a tua santa e soberana palavra. Senhor, palavra essa que é viva, é eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ó Pai, que nessa noite, mais uma vez, o Senhor venha preparar o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, para tomarmos posse daquilo que Tu tens para nós. Que nessa noite o Senhor venha mais uma vez, ó Pai, mudar a nossa história. Que o Senhor venha nos despertar para aquilo que Tu tens para nós. Que o Senhor venha abrir os olhos, tirar as escamas dos olhos, se porventura alguém aqui adentrou assim. Mas que o Senhor venha, ó Pai, transformar pela Tua palavra, que é poderosa. Ó Pai, os familiares daquelas crianças que, devido àquele massacre, o Senhor venha estar com elas, confortando o coração daquelas pais. E que o Senhor venha, ó Pai, pôr a Tua mão ali, Senhor. Porque no momento desse, só o Senhor, ó Pai. Em tudo te damos graça, porque em tudo o Senhor tem estendido a Tua mão para nós. Mesmo não sendo nós merecedores, mesmo nós sendo nós não melhores do que eles, mas o Senhor tem, ó Pai, cuidado do Teu povo. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém? Toma o teu assento, glórias a Deus, e vamos apreciar a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero seguir falando a respeito de salvação e da importância que é a salvação, em que nós encontramos e vivemos em um momento, em um período em que o mundo e muitas denominações, eles pensam que apenas o ato de levantar a mão e aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador é suficiente. E as pessoas às vezes continuam levando uma vida dupla, levando uma vida em que elas aceitam, confessam ao Senhor, mas não mudam, não há uma transformação, não há uma renúncia da parte dessas pessoas, não há uma entrega da parte dessas pessoas, em que nós encontramos muitas das vezes pessoas levantando a mão, ou em grandes igrejas, uma massa aceitando Jesus,
mas muitas das vezes não estão sendo discipulados e elas voltam novamente ao fracasso, voltam novamente a andar longe e distanciar do Senhor, ou pensar que servir ao Senhor é simplesmente aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida e pronto. Não preciso obedecer, não preciso andar dentro dos seus princípios, não preciso fazer a vontade desse Deus. E a palavra do Senhor nos deixa escrito que em todo momento nós precisamos buscar a face desse Deus. Nós não podemos deixar de congregar, como é costume de muitos. A palavra do Senhor nos diz aqui, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo, e ele está dizendo a uma igreja que tinha os 9 dons do Espírito Santo. Paulo, que fundou essa igreja ali na região da Grécia, a cidade de Corinto, ou a igreja de Corinto, se localizava próximo a Atenas, a capital da Grécia. E Paulo, ele fica ali por um período de 1 ano e 6 meses, fundou a igreja, ministrando ali, aqueles irmãos estão ali. Mas o período, um tempo passa, e a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 1, no versículo 5 e no versículo 7, Paulo, ele está dizendo que em tudo o Senhor os enriquecia. Em tudo o Senhor os abençoava. Não faltava nada para a igreja de Corinto. Se você abre comigo no mesmo capítulo, no mesmo livro, mas no capítulo 12, você vai encontrar que havia ali os 9 dons do Espírito Santo. Havia ali no meio daquela igreja a palavra de ciência, havia o Espírito que só operava no meio deles da fé, havia variedade de línguas, o discernimento. Pessoas entravam ali com dificuldade, com problemas, enfermidades, ficavam curadas, porque havia no meio da igreja de Corinto as sinais de maravilha, de cura, visões, discernimento. Os 9 dons estavam presentes naquela igreja. E o que isso tem a ver conosco? O que isso representa nos dias atuais para a nossa vida, para a nossa salvação, para o nosso dia a dia? O que o apóstolo Paulo estava falando lá à igreja de Corinto, e hoje a palavra do Senhor continua a falar conosco a respeito da salvação, a respeito de princípios que eu não posso esquecer que eu sou carnal. Eu não posso esquecer que há um lado carnal que opera no ser humano. E nós precisamos viver em espírito, para que nós não venhamos, então, viver ou alimentar o lado carnal. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui a uma igreja espiritualmente que tinha os 9 dons do Espírito Santo. E eu quero que você redobre a sua atenção, porque ele está falando a uma igreja pentecostal. Ele está falando a uma igreja que acreditava e que havia os 9 dons. Ele não está dizendo a uma igreja tradicional, mas está dizendo que esta igreja, ele não pôde falar com eles como espirituais. Mas como pode ser, se essa igreja tinha os 9 dons espirituais? Abaixa só um pouquinho desse microfone. Como pode ser que o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que não pôde falar com ele como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo, sendo que naquela igreja havia os 9 dons. E isso nos leva agora a imaginar e a pensar que é possível falar em línguas estranhas. É possível ter o dom de profetizar, o dom de cura, o dom de visão, de discernimento, de interpretação da ciência, da sabedoria, mas não ser totalmente espiritual. Profetizar, mas mentir. Profetizar,
mas andar dando cheque sem fundo, profetizar e falar mal do irmão, profetizar e até ter dons de cura, mas lá fora o testemunho é horrível. O que ele está dizendo é que ele não pôde falar a essa igreja como espirituais, mas como meninos que não haviam ainda aprendido a respeito dos dons. O apóstolo Paulo, ele fala aqui que havia no meio deles o quê? Contendas, dissensões, situações que o homem carnal age, meios que o homem e que o mundo age. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, falta maturidade no meio de vós. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês parecem crianças. Vocês não estão agindo da maneira correta. Vocês não estão fazendo o papel que vocês deveriam estabelecer. Você encontra o apóstolo Paulo do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4, ele falando de maturidade, que não havia naquela igreja. Você encontra do versículo 5 até o versículo de número 10, Paulo falando de um outro problema que tinha no meio da igreja de Corinto, que era a falta, era a questão do crescimento. Porque muitos ali pensavam e achavam que o crescimento vinha do homem. Uns pensavam que era Paulo, outros pensavam que era Apolo, outros pensavam que era Cefas, Pedro, e havia um grupo também que dizia ser de Cristo. E Paulo está dizendo que o crescimento, ele vem da parte de Deus. O crescimento, ele não vem do homem. O homem, ele pode plantar, o outro vai regar, mas o crescimento em tudo vem do Senhor. É Ele que vai operar, é Ele que vai agir neste momento. E Paulo, ele segue dizendo, do versículo 11 ao 15, ele está falando que há um fundamento, há uma base, há uma pedra, em que todo o Evangelho está alicerçada nela, que é em Jesus Cristo. Você encontra no versículo de número 11, do capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo, ele está dizendo, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E ele dá aqui 6 características de objetos que poderiam ser usados para a edificação deste templo. E quando ele está falando do templo, ele está falando do versículo 16. Ele está falando do templo que sou eu, que é você. Ele está dizendo no versículo 16, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O apóstolo Paulo, ele está tentando explicar àquela igreja, a mostrar àquela igreja de Corinto, que necessariamente os 9 dons ao qual eles tinham, não era suficiente. Eles estão aqui, mas eles estavam como meninos, eles estavam imaturos, eles estavam cheios de dúvidas concernente ao crescimento, e eles estavam aqui usando, ou naquela época, algumas religiões mudando ou deturpando
a base do Evangelho. Paulo, ele está pregando Cristo. Você encontra no versículo de número 2, no capítulo de número 2, Paulo, ele está dizendo: eu não fui ter convosco com palavras persuasivas, eu não fui ter convosco, eu não fui falar com vocês, persuadindo vocês, eu não fui levar um evangelho misturado, falsificado, mas eu vim trazer um evangelho puro, verdadeiro, em que o fundamento é Jesus Cristo, aquele a qual eu persegui, aquele que na cruz do Calvário foi crucificado para nos salvar e nos resgatar. E Paulo, ele fala de 6 objetos. Ele fala do ouro, ele fala da prata, ele fala das pedras preciosas, da madeira, do feno e da palha. Aqui o apóstolo Paulo está tratando de uma questão que irá acontecer no tribunal de Cristo. Num tribunal em que ele mesmo fala em capítulo 5 de Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, ele mesmo diz: todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber, para tomar posse do galardão, o galardão que vem através das obras. E aqui, esses 6 objetos que o apóstolo Paulo, ele está dizendo: o ouro, a prata, a pedra preciosa, e os objetos como madeira, feno e a palha, são as nossas obras, em que ele está dizendo: obras de cada um se manifestará, na verdade, no dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E nós sabemos que a salvação não vem por obra, mas é pela fé. Mas a fé sem obra, ela é morta. E nós precisamos mostrar as nossas obras através da nossa fé, a nossa atitude, o nosso agir, o nosso proceder. Pastor Ronaldo, o que tudo isso tem a ver com a nossa salvação? Tem muitas coisas, porque tem pessoas que estão hoje dentro dos templos, adorando ao Senhor, e dizendo: Senhor, Senhor, estou aqui, Senhor, Senhor, em Teu nome, estamos Te adorando, Te exaltando, estamos dizimando, mas em muitas áreas da vida não se converteram, ou não permitiram que o Senhor venha tratar, que o Senhor venha lapidar, que o Senhor venha agir nessa situação. Falam em línguas estranhas, já foram batizados, já desceram as águas batismais, mas ainda não foram totalmente transformados, ainda não foram totalmente mudados, não se tornaram, como foi dito aqui, uma nova criatura. Não esqueceu ainda o passado anda junto, a mentira está presente, a discórdia, a dissensão, a inveja está presente. Situações que estavam onde? No meio de uma igreja. Em que você encontra nos dias de hoje irmãos que se dizem cristãos que não se falam. Mas como nós iremos para o mesmo céu? Amém, como iremos alcançar a nossa salvação? Se um dos princípios, o Senhor mesmo, Ele deixa estabelecido, que o primeiro, quando os fariseus, os escribas, chegam diante do Senhor, ele pergunta qual é o primeiro grande mandamento. Jesus, ele diz que amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, teu coração, a tua alma, teu pensamento. Esse é o primeiro, maior, o grande mandamento. Mas o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, se coloque nesse texto, viva esse texto. Estamos adorando, estamos engrandecendo, mas não temos comunhão com pessoas, com irmãos. Não podemos ver
Não podemos relacionar com elas. Pessoas que se afastam. A salvação está em jogo. A salvação está correndo risco. Essas pessoas estão equivocadas. E é uma arma do adversário, é o quê? Fazer com que as pessoas, elas venham achar, o inimigo vai induzi-las a pensar que elas têm razão nas decisões, no que elas estão pensando, levando elas a achar que está certa. E isso é um engano, porque as pessoas estão sendo enganadas pelo príncipe desse século. As pessoas estão deixando, às vezes, de congregar para ficar em casa, e isso vem contra os princípios estabelecidos pelo Senhor, que um membro ele tem que estar num corpo. E nós somos um corpo. A igreja do Senhor na face da terra é um corpo, em que Cristo é o cabeça. E nós somos membros. Não importa qual a tua função dentro do corpo. Mas eu quero te dizer que o pregador não é mais importante do que o sonoplasta diante de Deus. Ele tem a sua função e nós temos a nossa função, como grupo de louvor, a sua função, como as irmãs que limpam a igreja, a função estabelecida por Deus. Que Deus levanta no meio do corpo pessoas para trabalhar, para fazer, mas ninguém é mais importante do que o outro diante de Deus. E o inimigo ele usa meios para tentar enganar o povo de Deus, a fazer as pessoas a buscarem, como diz as Escrituras, o episcopado, porque boa coisa almeja. Mas se você segue buscando e lendo os textos seguintes, está dizendo que é necessário que o bispo, o pastor, o diácono, a esposa, todos venham ser irrepreensíveis para buscar pessoas que venham ter um bom testemunho de vida em todas as áreas, que saiba manejar bem a palavra, que saiba exortar, saiba ensinar, saiba ter o controle em seu lar, com os filhos. E isso está estabelecido para quem deseja o episcopado. E as pessoas estão buscando mais posição em uma teologia da prosperidade e estão esquecendo do sangue precioso de Jesus. Estão esquecendo da cruz do Calvário. Não pregam, não falam de salvação, não falam em lançar as redes, em discipular, mas se fala em um Deus que é dono do ouro e da prata, e Ele é dono do ouro e da prata. Ele é soberano, Ele é criador de todas as coisas. Porém, a minha salvação não está estabelecida naquilo que o meu Deus é. Eu sirvo a Ele por causa da minha salvação que está nele. Eu não posso servir como a teologia da prosperidade diz, porque eu vou ter uma vida em abundância. E por isso muitas pessoas se frustram. Por isso muitas pessoas ficam decepcionadas. Porque vem para Jesus. Deus vai te dar um dente de ouro. Vem para Jesus, que você vai receber o seu galardão. Faz uma campanha para receber benefícios. E hoje o que você mais vê? Pessoas assim, buscando dessa forma o Evangelho.
esse texto, haverá entrega de galardão, em que o povo de Deus, já salvo no Senhor, irá receber o galardão das obras estabelecidas aqui na terra. O que você fez? O que você fez aqui pode ter sido ouro, pode ter sido prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Agora eu pergunto, como você está edificando o templo do Senhor que é você? Como as pessoas estão edificando o templo que é o Senhor? O que é mais fácil? Você encontra ouro com facilidade? Você não encontra ouro com facilidade. Você não encontra ouro, está falando de algo de sacrifício, melhor. Algo que está instinto. Você encontra pedras preciosas, você encontra com facilidade? Não. Você encontra prata? Não. O que mais se encontra é madeira. O que mais se encontra é feno, é palha. E as pessoas estão edificando casas, matrimônio, vida espiritual, com qualquer coisa, com palavras simplesmente persuasivas, com simplesmente palavras emocionalistas, simplesmente trocas, oferecendo coisas em que o próprio Senhor você encontra nas Escrituras, Ele por muitas das vezes dizendo, não diga que eu te curei. Não fale para ninguém que eu operei esse milagre na sua vida. Vá, mostre ao sacerdote, mas não fale quem te curou. Hoje, as pessoas chegam e dizem, quanta bênção. Igrejas, como que é a sua vida? Testemunho é válido quando é para engrandecer o nome do Senhor. Não para trazer ibope para a placa de igreja. Porque você não vê esse princípio nas Escrituras. Aí estava antes em uma total miséria, mas hoje não, eu sou empresário e tenho carros empregados. Dá uma salva de palmas, igreja. A igreja bate palma. Mas essa pessoa, será que ela vai ser salva? Será que a salvação dela, como é que está? Na hora que o fogo vier, irá declarar. Será que essas pessoas reconhecem que o princípio do Evangelho não é simplesmente riqueza? Aleluia. Deus, aleluia. Será que elas falaram para ela que o mais importante é o nome dela escrito no livro da vida? Glória a Jesus. Os 70 discípulos, eles estão andando, enviados de 2 em 2, o Senhor os envia, e eles voltam regozijantes, felizes, e dizendo, em teu nome, os demônios obedecem e saem. E Jesus diz o quê? Não ficai-vos satisfeitos, felizes, alegres, porque os demônios vos obedecem, em meu nome, mas em ter o vosso nome escrito no livro da vida. Nós não viemos aqui, você não está aqui, você poderia estar na sua casa, dormindo, assistindo um filme, mas você está aqui porque você sabe que você faz parte deste corpo, você sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar a tua família, e o sangue dele não foi desperdiçado na cruz. Não havia salvação para nós. Mas e eu preciso valorizar isso. Eu preciso entender isso. É por isso que você pega e encontra em Mateus capítulo 7, você encontra no versículo 21, o evangelista dizendo que nem todo que diz Senhor, Senhor